O Vaticano não é simplesmente uma cidade ou um estado, mas o coração pulsante da Igreja Católica, com uma história que atravessa séculos de mudança política e religiosa. Thomas Woods. O Vaticano, ou Estado da Cidade do Vaticano, é uma entidade única e soberana, reconhecida como a menor nação do mundo em termos de área territorial. Sua existência remonta a 1929, quando foi estabelecida como uma cidade-estado independente através do Tratado de Latrão. Situada dentro da cidade de Roma, na Itália, esta terra sagrada é o epicentro espiritual e administrativo da Igreja Católica. Diferente da Santa Sé, que é a autoridade máxima da Igreja Católica, o Vaticano é o Estado propriamente dito, governado pelo Bispo de Roma, o Papa. Apesar de sua pequena extensão de cerca de 44 hectares e uma população de aproximadamente 1.000 habitantes, o Vaticano possui uma riqueza de significado histórico, cultural e religioso, que transcende suas dimensões físicas. O nome Vaticano deriva de uma colina na região noroeste de Roma, que antes mesmo da era cristã já era associada a práticas religiosas e oraculares. Acredita-se que São Pedro tenha sido martirizado e sepultado nesta área, onde mais tarde foi erguida a Basílica de São Pedro. A história do Vaticano está entrelaçada com a história da Igreja Católica e do próprio cristianismo. Ao longo dos séculos, o Vaticano desempenhou papéis diversos, desde ser o local de martírio de muitos cristãos durante o Império Romano, até se tornar a residência dos papas e o centro do governo papal. Durante a Idade Média, os papas governaram sobre os estados pontifícios, uma vasta região na Itália Central. No entanto, com a unificação italiana no século XIX, grande parte desses territórios foi incorporada ao novo Reino da Itália. A questão da soberania do Vaticano e da relação entre a Igreja Católica e o Estado italiano foi resolvida em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão. Este tratado estabeleceu o Vaticano como uma entidade independente e soberana, garantindo-lhe autonomia política e religiosa. Atualmente, o Vaticano é uma mistura única de instituição religiosa e Estado soberano. Ele possui suas próprias instituições governamentais, incluindo a Cúria Romana, que é o órgão administrativo central da Igreja Católica, e uma força policial militar conhecida como Corpo da Gendarmeria do Estado da Cidade do Vaticano. Além disso, o Vaticano é o lar de importantes instituições culturais, como a Biblioteca Apostólica Vaticana e os Museus Vaticanos, que abrigam algumas das maiores obras de arte e tesouros culturais do mundo. Em suma, o Vaticano é muito mais do que apenas o menor estado do mundo. É um símbolo de fé, história e cultura, que continua a exercer uma influência significativa no mundo contemporâneo. A história da Cidade do Vaticano, o menor país do mundo, é fascinante e única, entrelaçando religião e política de maneira singular. Originária de uma complexa série de eventos envolvendo Mussolini e a conturbada relação entre os papas e o Reino da Itália, esta nação foi oficialmente formada a partir dos Pactos Lateranenses de 1929. Esses tratados garantiram a independência do Vaticano, oferecendo ao Papa segurança e soberania em troca de sua neutralidade em assuntos políticos e reconhecimento do Estado italiano. Este acordo histórico não apenas pacificou tensões de longa data, mas também estabeleceu uma nova configuração geopolítica na Península Italiana, influenciando diretamente a posição global da Igreja Católica. A Cidade do Vaticano, reconhecida como a menor nação independente do mundo, não apenas serve como centro administrativo da Igreja Católica, mas também é a residência oficial do Papa. Além de seu significado religioso, o Vaticano é notório por suas coleções excepcionais de arte e história, as quais estão confinadas em um território que pode ser atravessado a pé em aproximadamente 40 minutos. Como é que o mundo veio a ter essa micronação? Em termos simples, o surgimento do Vaticano pode ser atribuído a Benito Mussolini. Contudo, a história completa é bastante complexa, então apresentaremos a seguir uma versão mais acessível. Historicamente, os papas não só eram líderes espirituais, mas também governavam sobre os estados papais,
uma extensa região que compreendia grande parte do que hoje conhecemos como Itália. Durante esse domínio milenar, os papas foram responsáveis pela construção da imponente Basílica de São Pedro, considerada a maior igreja do mundo. Eles também fortificaram a área ao redor da colina do Vaticano, sobre a qual a Basílica foi construída. No entanto, quando o Reino da Itália foi estabelecido, seus líderes viam Roma, e por extensão os estados papais, como o local ideal para sua capital. Consequentemente, eles invadiram e conquistaram os estados papais. Com a perda de seu território, o Papa recolheu-se dentro das muralhas vaticanas, negando obstinadamente a existência do Reino da Itália. Ele proclamava-se um prisioneiro num reino que, segundo ele, não tinha legitimidade. O Reino da Itália, por sua vez, evitou entrar em conflito direto com o Papa, optando por uma estratégia de espera, na esperança de que ele eventualmente reconheceria a nova realidade política. Contudo, a persistência religiosa manteve o status quo através de 5 papados consecutivos ao longo de 60 anos. Foi então que Benito Mussolini, primeiro-ministro italiano na época, buscando resolver essa longa disputa e fortalecer sua posição política, propôs um acordo que beneficiaria ambas as partes. O acordo estipulava que a Itália cederia o território do Vaticano ao Papa, além de uma compensação financeira substancial. Em contrapartida, o Papa não apenas reconheceria oficialmente a existência da Itália, mas também prometeria manter uma posição neutra em assuntos políticos e conflitos bélicos futuros. Este tratado histórico resultou na criação do Estado Independente da Cidade do Vaticano. Atualmente, o Vaticano funciona como um país propriamente dito, com seu próprio sistema de governo, legislação própria, serviços policiais, um banco nacional, além de emitir seus próprios selos e placas de veículos. Contudo, o Vaticano se distingue de outras nações por suas características únicas e peculiaridades. Para entender adequadamente a cidade do Vaticano, é crucial conhecer 4 elementos fundamentais: o influente Papa, a enigmática Santa Sé, o estado da cidade do Vaticano propriamente dito e a figura menos conhecida, o Rei do Vaticano. O Papa atua não só como o bispo de Roma, liderando os católicos locais, mas também como a cabeça da Santa Sé, uma entidade que transcende a pessoa individual do Papa e abrange a totalidade das doutrinas e práticas da Igreja Católica. O acordo com Mussolini concedeu o território vaticano não a uma pessoa física, mas à Santa Sé, que é reconhecida como uma entidade jurídica soberana no direito internacional, algo comparável a uma corporação global. Enquanto o Papa é a figura pública mais visível, ele também ocupa o papel de Rei do Vaticano, detendo um poder absoluto dentro das fronteiras do Estado. Isso coloca o Vaticano na posição única de ser uma das últimas monarquias absolutas remanescentes no mundo. Um fato que impede sua adesão a organizações como a União Europeia, que aceita apenas democracias. A complexidade do Vaticano é ainda mais aprofundada pela dualidade de papéis do Papa, que serve simultaneamente como uma liderança religiosa global e um monarca com controle absoluto. Essa situação torna a cidade do Vaticano não só um centro de poder religioso, mas também um intrigante fenômeno político e cultural. A fundação da cidade do Vaticano em 1929, como uma nação soberana, decorre de um contexto histórico rico e complexo, marcado pela assinatura dos Pactos Lateranenses entre a Santa Sé e o Estado italiano. Essa resolução formalizou a posição do Papa não só como líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos, mas também como chefe de um Estado reconhecido internacionalmente. Este acordo não só pacificou tensões históricas entre a Igreja e o governo italiano, mas também estabeleceu um modelo de soberania que é único no panorama mundial. A importância desse evento transcende a mera criação de um Estado. Ela reflete uma evolução significativa na forma como a Igreja Católica interage com o poder político. Ao garantir a independência do Vaticano, os pactos permitiram que o Papa mantivesse uma neutralidade essencial em questões políticas globais, fortalecendo sua capacidade de atuar como uma voz moral e espiritual, livre de obrigações políticas terrenas. Isso não apenas solidificou o papel do Vaticano como uma entidade religiosa e cultural,
mas também como um participante influente em discussões internacionais sobre paz e justiça social. Ademais, a criação do Vaticano como um Estado soberano tem profundas implicações na administração da Igreja e na gestão de suas vastas responsabilidades e recursos. Possuir um território claramente definido e reconhecido internacionalmente permite à Santa Sé operar com uma autoridade que é fundamental para a liderança eficaz de uma religião global. Isso inclui não apenas a administração de questões espirituais, mas também a gestão de questões diplomáticas com outros estados e organizações internacionais. Concluindo, a história da Cidade do Vaticano é uma narrativa de adaptação e sobrevivência, mostrando como a Igreja Católica tem navegado por desafios políticos e sociais ao longo dos séculos. A existência do Vaticano como um Estado soberano é um testemunho do equilíbrio entre tradição e modernidade, entre o espiritual e o temporal, oferecendo uma base estável de onde o Papa pode orientar os mais de 1 bilhão de fiéis ao redor do mundo. Que bom que você ficou conosco até aqui. Esperamos que você tenha gostado. Quer assistir mais conteúdos que irão fortalecer e aumentar sua fé? Então inscreva-se no nosso canal. Será um prazer ter você sempre aqui conosco. Deixe seu like e nos ajude a aumentar nossa linda família online. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria e a proteção do glorioso São José estejam sempre conosco. Te vejo no próximo vídeo. Meu Senhor e meu Deus, Pai Todo-Poderoso, voltamos nossos corações e mentes em oração para o Vaticano, centro da nossa fé e lar espiritual do Santo Padre. Neste espaço sagrado, abençoado por séculos de devoção, pedimos que vossa graça continue a guiar e proteger todos aqueles que ali residem e trabalham. Que o Vaticano permaneça um símbolo de paz, fé e unidade para o mundo católico, sob a liderança sábia e humilde do Papa. Que ele seja um bastião de esperança e um farol de luz divina, guiando os fiéis na jornada para mais perto de vós. Concedei ao Papa, nosso pastor e líder, força e sabedoria para cumprir sua missão sagrada, iluminando seu caminho com o amor e a verdade que só podem vir de vós. Que o Estado da Cidade do Vaticano continue a ser um lugar de refúgio e santidade, refletindo a beleza e a riqueza da tradição católica, enquanto avança corajosamente no mundo moderno. Por Cristo nosso Senhor. Amém.